Olá de novo, esse aqui é o segundo vídeo da nossa aula de derivadas parciais. Agora eu vou fazer o exercício 41. Ele não é um exercício nem fácil, nem médio, nem difícil no caso, eu acho que ele é um exercício médio. Ele dá a seguinte função pra gente: f de x e y é igual a ln de x mais x quadrado mais y quadrado. E o que ele pede pra gente? Ele pede a derivada simplesmente, só uma derivada de x, ou de f de x, em x, no ponto 3 e 4. Beleza? Tá. Se vocês observarem, a gente tem uma função de fora que é ln, e a de dentro a gente tem x mais raiz de x quadrado mais y quadrado. E na de dentro a gente tem outra função, que é a raiz, né? Então, para a gente calcular a nossa f de x, eu vou pegar e derivar primeiro o que está dentro do ln. No caso vai ser 1, que a derivada de x vai dar 1, né? Mais, aí agora a gente tem outra função de dentro, e a de, que no caso vai ser x quadrado mais y quadrado, e a de fora vai ser a raiz. Então, beleza. A derivada da de dentro vai ser 2x. Talvez vocês façam pela de fora primeiro, aí eu não lembro exatamente o que o professor de cálculo ensina, se a gente resolve a primeira de dentro ou a de fora, mas isso aí não influencia, né? Eu prefiro sempre fazer a de dentro, porque fica mais fácil de ver o caminho que eu estou fazendo a nossa derivada. Tá. Então a gente vai obter 1 mais 2x, né, que é o x quadrado, vezes a função x quadrado mais y quadrado. E agora sim, a derivada de fora, no caso da raiz, vai ser... se vocês lembrarem, raiz também é de uma função u, também é u elevado a meio, né? Então quando a gente deriva, a gente tomba esse expoente. No caso aqui, eu divido por 2. E o novo expoente, quando eu derivo, o que acontece? Eu tiro uma unidade dele. Então vai ser u sobre 2. Se eu tirar 1 de meio, o que acontece? Vai ficar menos 1 sobre 2. E a nossa derivada vai ficar 2. Esse termo aqui ele vai para baixo por causa desse menos no expoente, né? Então fica dividindo também u. E o meio é raiz, né? Então a derivada é a seguinte: 1 sobre 2 raiz de u. Só que no caso aqui, como eu já escrevi aqui em cima, só vou colocar menos meio. Tá. E essa é a de dentro do ln, né? E a derivada do ln é 1 sobre a função, né? No caso aqui, é só a gente dividir por toda a função de dentro. No caso é x mais raiz de x quadrado mais y quadrado. Tá, a gente já tem a derivada. A gente pode aplicar os pontos e encontrar o valor. Só que... olhando... É que eu já resolvi esse exercício antes, mas olhando a gente consegue observar que a gente tem uma raiz em cima e embaixo, né? Então, a gente pode tentar simplificar e ver o que acontece. Então, vamos lá. Eu vou ficar com... só vou reescrever. 1 vezes... 1 vezes não, é mais, né? 1 mais x. Aí esse x quadrado mais y quadrado, eu vou mandar ele para baixo, né? Porque tá com menos essa potência, né? Potência negativa, então x quadrado é y quadrado. E como é meio, eu vou tirar a raiz aqui. Aí esse 2 que estava multiplicando o x, eu cortei ele com esse 2, né? Que veio da derivada da raiz. Beleza. E tudo isso está dividindo toda a função, de novo, toda a função de x mais raiz de x quadrado mais y quadrado, que era o que estava dentro do ln, né? Beleza. Para simplificar mais um pouco,
que eu vou fazer? Eu vou fazer o MMC dessa fração aqui, x sobre raiz, né? Com o valor 1. Então eu vou obter o seguinte, f de x vai ser, f de x não, f em relação a x vai ser x quadrado mais y quadrado, raiz mais x, tudo dividindo raiz de x quadrado mais y quadrado. Só que, caso vocês não lembrem, essa fração aqui está dividida em 1, né? Está sendo dividida por 1. Aí, como a gente viu lá nas primeiras aulas, tem essa seguinte propriedade de frações. Esse divisor multiplica com esse aqui, e o nosso 1 multiplica com o de cima. Então, a nossa raiz está multiplicando todo esse termo x mais raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, a gente obtém o seguinte, x mais raiz de x quadrado mais y quadrado. E o interessante é que o termo de cima é igual ao de baixo, né? Então, a gente simplesmente pode cortá-los. Tá? E a gente obtém a seguinte derivada. F de x é igual a raiz de x quadrado mais y quadrado, esse termo aqui, né? Tudo dividindo 1, beleza? E agora agora não tem mais o que simplificar, a gente já pode aplicar direto nossos pontos. Então, a derivada de x, ou de f em relação a x, no ponto 3 em 4, é 3 quadrado mais 4 quadrado sobre 1. Eu poderia ter escrito direto o resultado, né? Se vocês não lembram, essa raiz aqui é bem conhecida, ela dá 5, né? 9 quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9 e 4 ao quadrado dá 16. 16 mais 9 dá 25. Raiz de 25 dá 5, né? Tem uma relação com trigonometria também, esses valores, o 3 e o 4 e o 5 aqui. Eu acho que se a gente multiplicar um fator A aqui e aqui, a gente pode dizer que o nosso 5 também vai ser multiplicado por A. Eu acho que era isso. Mas eu posso tentar ver também agora. Sei lá, eu vou tirar 4 vezes 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. Não, fiz errado, né? Sei lá, vou pegar um. Que valor? 7, que é primo. Vezes 4 ao quadrado mais 7 vezes 3 ao quadrado. Beleza. Eu obtenho esse número. Aí eu vou 5 vezes 7 ao quadrado deu o mesmo valor. Só uma propriedade de triângulos, quando é 4 e 5. Eles são bem conhecidos. Tá. Próximo exercício que eu faria, eu acho que eu vou pular ele, vou fazer outro vídeo só para fazer ele. É o exercício 45, que ele pede pra gente fazer os limites na definição. E pra gente fazer na definição é bem trabalhoso, vai demorar bastante. Então eu vou direto pro exercício 47. 47? 49? 47. Ele dá o seguinte pra gente. Ele dá essa equação, x quadrado mais y quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado igual a 1. E o que ele quer? Ele quer a derivada implícita del z del x e a derivada implícita del z del y. Eu não sei se vocês viram derivadas implícitas em cálculo 1. Faz um tempo que eu não faço cálculo 1. Mas para a gente tirar a derivada implícita, o que a gente faz? A gente pega a função x quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado igual a 1
e deriva toda a nossa equação em relação à variável de interesse. Vou fazer primeiro a de x, né? Tá. E a gente quer o del z, del x. Para a gente fazer isso aqui, a gente vai derivar toda essa função. No caso aqui, a função x quadrado, se a gente deriva em relação a x, a gente consegue 2x, né? Aí o próximo termo, 2y quadrado. Como a gente não quer ele, tipo, a gente quer del z, del x, o z é derivada de z, né, em relação a x, não de y. Então a gente considera esse cara constante. Então, mais zero. Uma constante. Aí, esse é o termo de interesse. A gente quer derivar isso em relação a x. Como a gente sabe que z depende de x, o que a gente faz? Constante pode ir para fora, 3. Aí vai ficar com um z quadrado, né? Como z é uma função de x e ela está ao quadrado, a gente vai ter que fazer cadeia, como a gente fez no exercício anterior. Como eu sempre faço, vou derivar primeiro a de dentro, a derivada de dentro de z. Como a gente não sabe qual é a função z, o que eu faço? A derivada de dentro de c vai ser simplesmente del z, del x. Ou seja, a derivada de dentro da função z. E a de fora vai ser, com a derivada de z quadrado, 2z igual a 1, né? Só que 1 é constante, e eu estou derivando ele. Todo esse parênteses está sendo derivado por x. Então, constante, 0. Aí o que eu faço? Para simplificar isso aqui, eu vou jogar o 2x para o outro lado. Eu, na verdade, só preciso isolar o meu del z e del x. Então, eu vou deixar ele aqui, del z, del x, que vai ser igual a... Tá, se eu jogar o 2x para o outro lado, porque esses caras aqui morreram, né? Eu vou ficar com menos 2x, né? Tá positivo aqui, vai para o outro lado negativo. E 3 vezes 2, 6. Vezes z, 6z, né? Vou mandar isso dividindo, então vai ficar 6z. Ou seja, z é a função, né? Se eu soubesse, eu teria que substituir o valor de z pela função de x e y. Mas como eu não sei, a gente deixa z mesmo. E dá para simplificar, né? Se eu dividir em cima e embaixo por 2, eu consigo 1. E aqui 3. Então a gente sabe que a nossa derivada implícita de z em relação a x é menos 1x. Nem precisava escrever 1, mas já foi. 3z sobre 3z. E é isso aí. E a outra derivada é em relação a y, né? De toda a nossa equação. Z quadrado igual a 1. Tá. X quadrado não depende de y, então a gente nem precisa reescrever, 0, né? Derivada de 2y quadrado, constante vai para fora. Derivada de y quadrado, 2y, né? Mais 3z quadrado. 3 é constante, vai para fora. Z quadrado depende de y, né? A gente sabe porque ele está pedindo justamente a derivada implícita de z em relação a y. Então, derivada de dentro vai ser del z, del y, vezes a de fora. Derivada de z quadrado é 2z, igual a derivada de constante, 0. Então, o que eu faço? Faço a mesma coisa que na parte anterior. Esse cara vai para o outro lado, então fica derivada de z del y menos 4y, né? 2 vezes 2, e vai para o outro lado negativo, dividido tudo por 6z, né? Aí isso aqui eu posso dividir por 2 de novo, vai ficar menos 2y sobre 3z. Essa é a derivada implícita dessa equação em relação a y. Tá, próximo exercício que eu vou fazer agora é um exercício bem mais tranquilo, é mais conceitual mesmo. É o exercício 51. Ele pede o seguinte pra gente. Na verdade, ele dá a seguinte equação.
f de x, z igual a f de x mais g de y. Ele pede para nós as derivadas de z em relação a x e z em relação a y. Se vocês perceberem, a gente não tem as funções, né? A gente não sabe o que é f de x e o que é g de y. Mas a gente não precisa saber, a gente precisa só saber os conceitos de derivada implícita para poder resolver o exercício. Então, se eu derivar a nossa z em relação a x, o que eu vou obter? Eu vou obter a derivada de... Como f depende de x, eu obtenho a derivada de f em relação a x. E a g só depende de y, ela não depende de x, então mais zero. Então a nossa própria derivada de z em relação a x é a derivada de f em relação a x. Beleza? E ele também quer a derivada de z em relação a y. E da mesma forma, a gente deriva as funções de dentro, né? Se eu derivar f de x em relação a y, isso não depende de y, né? Ela é constante vista do ponto de vista de y. Então é zero. Agora g depende de y. Então a gente vai ter que derivar g em relação a y. Então a derivada de z em relação a y é a derivada de g em relação a y. Bem tranquilo, é mais conceitual mesmo. Tá? E o próximo exercício, esse seria o último, mas eu vou fazer ainda o 45. É o exercício 65. Ele pede para nós a derivada indicada. No caso, é uma função de 3 variáveis, x, eu acho que não vai caber aqui. Vou pegar outra folha. O exercício é meio trabalhoso também. O exercício 65, ele, deixa eu ver, ele dá a função de 3 variáveis, x, y e z, sendo uma função bem tranquila, que é e na x, y, z quadrado, só o z ao quadrado. Ele pede para nós a derivada de terceira ordem x, y e z. No caso, como está x, y e z, a primeira que a gente deriva é x, depois y e depois a z. A gente vai fazer isso aí, vocês vão ver como vai ser feito, tá? Se vocês olharem, a função é bem simples, né? É e elevado a x, y, z quadrado. Só que, derivando 3 vezes, poderia ser bem simples se fosse um polinômio. Mas no caso dessa aqui, como é uma função de Euler, do número de Euler, vocês vão ver que vai ser muito trabalhoso. Então, beleza. Vou começar aqui com f de x. Tá. Eu tenho uma função de dentro e uma de fora, né? A de dentro é x, y, z quadrado. Se eu derivar a de dentro, o que acontece? O meu x some, né? E as constantes vão para frente. Então acontece y, z quadrado, multiplicando a de fora. E a derivada do Euler é o próprio Euler, né? nxy z quadrado. Euler ou número neperiano, sei lá. Tá. A derivada de x é simplesmente esse cara. A gente derivou x aqui, né? Ele some, né? Ele é potência 1 e as componentes vão para frente. E a derivada da de fora é o próprio a própria função, né? Tá. Agora que a gente tem a derivada de x, ou seja, eu resolvi essa derivada, a gente pode calcular a derivada de x e y. No meu caso vai ser x e y. Agora, se vocês olharem, ficou já mais um pouco complicado, né? Porque a gente tem um y aqui e y aqui.
é uma função que tem cadeia, por causa da função de dentro e a de fora dessa função, e produto, porque a gente tem y multiplicando aqui e y multiplicando essa função. Então, como a gente faz derivada de produto, é o seguinte, a derivada do primeiro produto, que no caso é yz², a derivada de yz² é z², né? Porque z² é constante, derivada de y é 1. Aí a gente multiplica com o segundo termo, que é exyz². É derivada desse produto vezes esse, mais esse produto, yz², vezes a derivada do segundo. E a derivada do segundo é feita da mesma forma que a gente fez para essa primeira derivada de x, né? Vai ser o de dentro, que no caso as constantes são xz², né? Vezes a função de Euler, exyz². Beleza. Obtive a derivada de y da função da derivada de x de f de x. Beleza? Só que ele não quer que pare aqui, né? Ele quer a derivada de x, y e z. Então falta a gente derivar em relação a z. E aqui começa o problema. Opa, não é. Ele quer a derivada de x, y e z. E agora eu tenho que derivar toda essa equação em relação a z. E agora perceba, a gente tem um produto aqui e a gente tem cadeia aqui. Aí tem mais um produto aqui, com mais outro produto aqui e uma cadeia. Eu poderia, antes de resolver essa derivada, eu vou simplificar ela. Agora eu vi que tem um termo ali que dá para simplificar. F de x, y é x² e na x, y, z², mais a gente tem esse termo aqui que a gente pode multiplicar com esse. Então vai ficar x vezes y vezes z², né? Y vezes z². Esse z² mais esse z² multiplicados dá z². Vezes e na x, na y, na z². Eu poderia fatorar esse número de Euler e deixar esses produtos, mas daria um pouco mais de trabalho. Acho que, na verdade, eu vou fazer assim. F de x. Acho que vai ficar bem mais simples, talvez. Vai dar e na x, na y, mais z. Tá. Aí eu fatorei o número de Euler, né? Ele vai estar multiplicando z² mais x, y, z². Tá, simplifiquei. Eu não tinha simplificado antes, eu fiz direto dessa aqui. Mas acho que não vai dar tanto trabalho. Então a dica vendo esse exercício é saibam olhar a função para poder derivar ela. Tá. Tá, agora que eu tenho essa aqui, eu posso obter a nossa derivada de interesse, né? Que é x, y e z. Se eu obter aqui, se eu olhar aqui, eu vou fazer a derivada desse parênteses primeiro, que eu acho mais simples, né? Então, eu vou começar pela derivada do segundo, então vai ser 2z mais o 4 tomba, né, do z, então 4, aí x, y, que são as constantes, vezes z ao cubo, né, vezes o primeiro termo, que é e na x, y, z², mais, aí eu vou fazer o segundo, né, que no caso foi o nosso primeiro, z² mais x, y, z², multiplicado a derivada do primeiro, que no caso agora é o nosso segundo. E vai ser a derivada do Euler, dessa função de Euler em relação a z vai ser... Vou fazer o de dentro, como sempre, né? Então vai 2z x, y, né? Vezes
vezes o número de Euler, né? Própria função, que o Euler é derivado dele ele mesmo. Então, vou dar x, y, z ao quadrado. Beleza. Esse já é um resultado. Mas olhando aqui dá para simplificar, né? Se eu fatorar o Euler como eu fiz na anterior, eu vou obter f de x, y, z, que é e na x, y, z, abre parênteses, essas componentes, né? Então, a primeira vai ser 2z mais 4xy vezes z ao cubo, mais eu acho que eu vou fazer a distributiva, então vai ser 2xy z ao cubo mais o xy e o 2 vieram daqui, e esse ao cubo é esse z multiplicado esse z quadrado. E agora, eu multiplicar esse termo com o termo de fora, eu vou obter 2 vezes x quadrado, né? Y quadrado, z na quinta. Beleza? E esses xy são similares, né? Então eu posso somar esse 4 com esse 2. Então, f de x, y, z é igual a número de Euler x, y, z ao quadrado, né? Aqui esqueci de colocar o quadrado. Tá. De 2z mais esse termo com esse termo eu vou somar. Então dá 6xy ao cubo mais 2x quadrado, y quadrado, z na quinta. E esse é o exercício 65. Um pouco mais trabalhoso. Tá, 27 minutos. Eita. Eu vou fazer mais um exercício. Considere ele como bônus, mas eu vou fazer no próximo vídeo. Então, até lá.